Olá, graça e paz, bendito seja Deus. Por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nos acompanha agora no estudo da tua palavra, que teu santo e bom Espírito seja o nosso instrutor, em nome de Jesus. Queridos, estamos estudando o livro Lar Adventista com o tema Normas de Moral, e quantas coisas lindas nós temos entendido à luz da palavra de Deus, não é verdade? E o nosso verso de hoje está lá em 1 Coríntios 10, 6, que diz assim: tudo contra outrora foi escrito para ensino nosso, para quem são chegados o fim dos tempos, ou o fim dos dias, não é? E quanta advertência Deus tem nos dado aqui contra a lisonja, contra o nosso mau procedimento como mulheres de Deus, não é? Mas aqui a serva do Senhor ainda nos acrescenta: e se o pastor tenta, a mais leve insinuação venha de que fonte vier, convidando-nos a condescender com o pecado ou permitir a menor liberdade ilícita com vossa pessoa seja rechaçada com a pior insulto à vossa digna feminilidade. O beijo em vossa face, em lugar e ocasiões impróprias, deve levar-vos a repelir com indagação e emissário de Satanás. Hoje é tão comum a gente ver mulheres casadas, homens casados, cumprimentando com beijo, não é verdade? Às vezes de forma imprópria, causando má impressão, aparência do mal, não é verdade? E aqui a serva do Senhor nos orienta: queridos, por que errar, não é? Aqui ainda diz: deve levá-los a repelir com indagação o emissário de Satanás. Se parte de alguém colocado em posição elevada no trato com coisa sagrada, então o pecado é 10 vezes maior e deve levar a mulher ou jovem temente a Deus a atrair-se com horror não apenas do pecado que teria cometido, mas da hipocrisia e violência de alguém a quem o povo respeita e honra como servo de Deus. Por que o pecado é maior de um líder? Porque qual é o papel de um líder? É fazer os liderados a compreender a distinção que há entre santo e profano. Então, como repousa sobre ele um privilégio maior de dirigir o povo, também a responsabilidade de dar bom testemunho, não é verdade? E aqui ainda a serva do Senhor diz assim: caso o ministro do evangelho não refreie suas paixões inferiores, se deixe seguir o exemplo do apóstolo, assim desonra sua profissão e fé a ponto de nem mesmo chamar de pecado a condescendência. Nossas irmãs que professam piedade não devem por um instante sequer iludir-se com o pensamento de que o pecado ou o crime perde sua malignidade, no mínimo que seja, pelo fato de o pastor atrever-se a nele se envolver. O fato de os homens se acharem em posição de responsabilidade, se mostrarem familiares ao pecado, não deve diminuir a culpabilidade e a enormidade do pecado na mente de ninguém. O pecado deve parecer tão maligno, tão detestável, como tem sido considerado até agora. A mente dos puros e elevados deve repelir e evitar aqueles que transigem com o pecado, como fugiria de uma serpente cuja a picada fosse mortal. É interessante que hoje nós vemos as pessoas temerem a tudo, não é? Ao Covid, as influenzas, mas não vemos as pessoas temer ao pecado. Esse sim tem a picada mortal. Vamos orar para que Deus nos ajude. Bondoso Deus e Pai, nos ajude por Tua graça e pelo poder do Espírito Santo a entender a malignidade do pecado e nos dê graça para nos afastar dele. Em nome de Jesus. Amém.